bem, amigos? Alex Minduim no programa Organizadas na Web, aqui na Local 7. Hoje sendo entrevistado Danilo Zamboni, fundador da Torcida Independente, uma das maiores torcidas do país. Danilo, uma satisfação enorme recebê-lo aqui no Organizados na Web. Satisfação é toda minha, da Torcida Independente, que é a maior família tricolor do Brasil. Perfeito. Danilo, que além de ser da Independente, é meu amigo pessoal, vai estar falando um pouquinho aí, um pouco da história dele, da Torcida Independente, e também de todas as mudanças, né, que ele acompanhou ao longo da fundação até os dias atuais. Danilo, me diz uma coisa, como você se aproximou, se achegou na ideia da Torcida Independente com os seus prováveis amigos na época? Sim, a minha história começou com 10 anos de idade, há 42 anos atrás. Meu pai era integrante da TUSP, a Torcida Uniformizada do São Paulo, que era uma torcida oficial do São Paulo Futebol Clube. Foi quando, acompanhando ele nos jogos, né, no Pacaembu, no Morumbi, surgiu a Torcida Independente. E logo quando a Torcida Independente foi fundada, no dia 17 de abril de 1972, eu vi que tinha alguma coisa diferente, que fugia daqueles padrões da torcida da época. Mesmo sendo bem jovenzinho, tendo 10 anos, eu já vi que aquela torcida era diferente. E eu falei para o meu pai, pai, eu gosto daquela torcida lá, e eu quero me associar àquela torcida. Foi quando o Newton Ribeiro, que é nosso fundador, o 001, convidou a mim, garotinho, né, falando, olha, você vai ser da Independente. Eu falei, eu já falei com meu pai, você precisa falar com meu pai. E aí começou toda a minha trajetória de vida. Eu sou sócio fundador, sou considerado fundador também, porque eu entrei no ano da fundação. E até hoje eu estou participando aí, e hoje é minha família. Eu tenho hoje o maior prazer de falar que tudo que eu consegui na vida, além dos meus pais, eu consegui com as amizades e os contatos da Torcida Independente. Eu imagino, Danilo. A Torcida Independente ela teve uma participação ímpar junto com os movimentos sociais à época da ditadura, lutando pela redemocratização do país. Como é que foi isso, Danilo? Exatamente. A Independente, na época, ela quis inovar. Os países estavam se tornando independentes no mundo. Nós viemos de uma forte ditadura no país, uma ditadura militar, e a Independente ela quis mostrar alguma coisa diferente. E ela começou a participar. O nome Independente se deu aos movimentos de países que estavam se tornando independentes no mundo e também que o grupo de jovens, na época, idealistas que fundaram a Independente, queriam mudar isso daí, mudar um conceito. Queria que a gente tivesse uma maior participação, que a gente tivesse uma inclusão dentro do projeto do país. E foi aí que foi fundada a Torcida Independente. E eu acho que isso foi muito importante porque a gente chegou agora a uma maioridade e nós participamos da democratização do país, nas passeatas. A gente sofreu muito, viu? Não foi fácil chegar até aqui. A gente veio desse processo de pós-ditadura e sofremos até hoje. Hoje um pouco menos. Hoje você ser de torcida organizada não é tão simples. Torcida organizada tem 3 coisas básicas, que é ideologia, o comprometimento e a união. É uma família. Então a gente tem problemas também, mas também a gente tem muita coisa positiva, entendeu? Nós temos um papel muito grande dentro de um cenário de um estado e de um país, entendeu? Que nem sempre é valorizado e é lembrado. Normalmente ele é lembrado pelo um lado negativo, pelo lado de briga e outras coisas mais. Mas tem um outro lado que é muito maior, porque a sua grande maioria são pessoas do bem, são pessoas que gostam do futebol, gostam da festa, e é isso que a gente tem que deixar para as futuras gerações que estão chegando. Perfeito, Danilo. Você acha que esse crescimento das torcidas organizadas na década de 90, por exemplo, a Torcida Independente era a segunda maior do estado de São Paulo, e talvez a terceira maior do país, e estava em ascendência. Depois veio todo um processo duro contra as torcidas organizadas, e a Torcida Independente ela sofreu também com esse processo, que envolvia o quê? O fim das torcidas organizadas nas arquibancadas e etc. E você foi um grande lutador para a permanência das festas e das próprias torcidas. Como é que você vê esse processo? Você
acha que foi uma questão totalmente engedrada pelos clubes, pelas federações? Como é que você visualiza isso? Eu vejo o seguinte, que hoje o maior papel de um dirigente de uma torcida organizada é um trabalho da manutenção da história e de um nome de uma entidade. Nós temos uma caminhada de 40 anos, não só independente, como as outras grandes torcidas, como Gaviões da Fiel. Nós temos também Torcida Jovem dos Santos, Mancha Alviverde, se falando daqui do estado de São Paulo, entendeu? Tem torcidas grandes no Brasil, mas o mais importante de tudo isso é a manutenção da nossa história. O que acontece? Todos os problemas que aconteceram até agora não é só culpa da torcida organizada. Eu acho que tem um conjunto de ações que não foram praticadas na época, que não foram colocadas no seu dia a dia, faltou prevenção, tá ok? Por exemplo, o organizador da partida, que é a Federação Paulista de Futebol, ela foi muito omissa nesse processo todo. Ela nunca se envolveu em campanhas eficazes para que se trabalhasse com a prevenção, a paz. Também houve falha por parte da polícia militar, entendeu? Que é a polícia ostensiva, porque ela vem de um modelo que já está ultrapassado, entendeu? Hoje, o modelo atual, que teria que ter um diálogo maior, uma mediação, o olho no olho, entendeu? Não é só punir por punir. Nós temos que trazer soluções, entendeu? Outra coisa, o policiamento que é feito nos estádios, ele é um policiamento que é baseado no policiamento de choque. Então, não tem um meio termo, não existe aquele pré, entendeu? Eu acho que hoje em dia o ideal seria um policiamento comunitário nos estádios, entendeu? Se o cara cometeu ato infracional, que ele seja punido. Perfeito. Muitas vezes a torcida, ela como em si, a organização que é punida. Só que infelizmente, as torcidas são muito grandes, felizmente eu diria, as torcidas são muito grandes. Muitas vezes o cara não respeita o pai e a mãe, como que ele vai respeitar um líder de torcida? Sim. Outra coisa que é importante a gente falar, a torcida organizada, ela não é uma matemática perfeita, entendeu? Eu vou te pedir até um pouquinho de licença, Danilo, que eu gostaria de voltar contigo no segundo bloco para abordar um pouquinho mais esse tema que a gente entrou. Legal. Pode ser? Pode ser. Voltamos já com o segundo bloco do Organizados da Web, aqui na Local 7. Voltamos com o programa Organizados na Web aqui na Local 7, hoje sendo entrevistado Danilo Zamboni, fundador da Torcida Independente do São Paulo. Danilo, nós terminamos aí o primeiro bloco, você estava enfatizando sobre a questão da violência policial em relação ao torcedor. Continue um pouquinho a sua explanação em relação a isso. Bom, na realidade, a violência, ela não é só do torcedor. Também existe a violência do policial militar, no qual ele está lá para nos dar segurança, mas infelizmente ele confunde muitas das vezes a coisa. Talvez a formação da forma que ele foi, por exemplo, policiamento de choque, ele foi constituído para o embate, para o confronto. Então não existe aquele meio termo, como eu já me referi, entendeu? Do diálogo, etc. Exatamente, falta o diálogo. Eu acho que são importantes os diálogos, as reuniões lá no batalhão de choque, mas eu acho que na prática as coisas têm que mudar. Danilo, você sempre bateu nessa questão, principalmente quando você atuava na interlocução das torcidas organizadas, e por muitas das vezes foi criticado pelo policiamento, por fazer esse tipo de denúncia, ter essa coragem de fazer esse tipo de denúncia. Além de criticado, perseguido. Como são as torcidas organizadas até hoje, entendeu? A torcida organizada ela é um grande núcleo de pessoas que
hoje pode ser um problema, mas pode ser a solução do nosso futuro, entendeu? São jovens, são pessoas que estão começando a vida, tá ok? Se for dada a oportunidade para que essas pessoas trilhem num caminho legal, pode ter certeza que a coisa vai dar certo. Mas a gente precisa de um comprometimento de todos, no caso dos clubes de futebol, das próprias torcidas organizadas, a imprensa tem um papel fundamental nisso, a própria Federação Paulista de Futebol, que é o organizador do evento, entendeu? Então, se não tiver uma força-tarefa, onde todos falem a mesma língua e que a coisa seja sincera, olho no olho, por todas as partes, a coisa vai funcionar dessa forma. Se não for dessa forma, a gente vai ficar enchendo balela, a gente vai ficar gastando tempo, a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente tem que pensar no progresso, nosso futuro, o que nós podemos fazer. Por exemplo, a torcida organizada, ela tem um papel fundamental em um país, entendeu? Porque ela é um dos poucos, é uma das únicas resistências, eu acredito, que as torcidas organizadas e o carnaval, que as pessoas que elas têm o direito de se manifestar. Agora, Danilo, você tocou num ponto crucial. Como que se deu essa mudança de postura radical da torcida independente? Desde a época da retomada aos dias de hoje. A torcida, me parece que agregou mais o associado, agregou mais o São Paulino. É isso a impressão minha? Exatamente. A gente torcer para o São Paulo é um clube diferenciado, é um clube que veio não é um clube que nasceu na riqueza não, mas foi um clube assim que sempre teve cardeais, pessoas que mandavam, e a gente sempre fugia um pouco daquela linha estabelecida. O trabalho da retomada, 12 anos atrás, pelo Batata, pelo Negão, foi primordial para o nosso futuro. Hoje nós temos subsedes no interior do estado, subsedes no Brasil inteiro, até no exterior, no Japão, entendeu? E tem sido um trabalho muito forte. Hoje o nosso principal trabalho é apoiar o São Paulo em qualquer situação, tanto na baixa como na alta, e também cobrar. Eu acho que a torcida organizada tem que cobrar, sim, entendeu? E muitas vezes a gente cobrando, a gente fere algumas instituições, a gente fere algumas coisas que já estão pré-estabelecidas, entendeu? Hoje, por exemplo, a maior preocupação da torcida independente é no trabalho com o nosso associado. Agora, recentemente, nós fizemos um grande recadastramento geral, onde nós fizemos uma padronização na arquibancada, com a volta das camisas brancas, oficiais da torcida. O cara ele pode ter a camisa que for da torcida, mas no dia de jogo, a preferência é uma camisa padrão, para que a gente padronize aquilo. Nós queremos saber quem são os nossos associados, entendeu? Porque muitos deixaram de vir, se afastaram, e hoje com esse trabalho do recadastramento, nós sabemos realmente quem são os nossos sócios, e entendeu? Me diz uma coisa, essa mudança, a torcida também, ela se dividiu entre torcida e escola de samba, e a torcida independente tem se destacado também no meio do samba. Como é que se deu isso, essa divisão aí dentro da independência? Essa divisão, ela se tornou até natural. E ela é importante, porque nós temos uma torcida organizada e nós temos a escola de samba, onde nós temos presidentes distintos, o presidente da torcida é um, o presidente da escola de samba é outro, CNPJ diferente, local, sede social com um número e diferente. Eu acho que isso é muito importante, porque o carnaval ele é uma forma da pessoa se expressar. No Brasil, quais são as duas grandes sacadas? É o futebol e o samba, entendeu? E a gente tem feito um trabalho muito importante agora na escola de samba. Nós estamos no grupo de acesso do Carnaval de São Paulo. E o que acontece? Em breve, a gente vai estar no grupo especial, entendeu? A gente tem feito um trabalho muito importante desde a época de bloco. Aí depois nós ficamos 10 anos fora do carnaval, retornamos como bloco no grupo 4, onde nos sagramos campeão, e depois o grupo 4, 3, 2, 1, e agora estamos no acesso. Estamos brigando pela elite do Carnaval de São Paulo. E o enredo desse ano, Danilo? Bravos à luta. Fala um pouquinho desse Bravos à luta. Né? Esse daí é um enredo muito forte, onde a gente faz uma homenagem ao negro. Entendeu? A gente vem buscando lá de trás, dos primórdios, uma tribo africana, que são Zulus, entendeu? Onde eles cruzaram o mar e ficaram em vários países. Alguns foram para a América, outros vieram para o Brasil, outros ficaram em outros países. Então é uma homenagem que a escola de samba faz aos negros,
que eu acho que a gente tem uma dívida impagável para a raça negra. Então nós de escola de samba temos que, apesar de eu ser branco, nós temos que sempre cultuar, porque o samba é negro, entendeu? E só que nós vivemos no Brasil, e o Brasil você sabe que é uma grande miscigenação, entendeu? É uma grande... a gente tem que mudar uma série de coisas. Torcida organizada não é muito diferente de escola de samba não, viu? Com certeza. Nós temos os mesmos problemas, só que a gente acaba se dando bem nesse processo. Porque os dois sofrem, mas também são felizes juntos, né? Você que sempre foi esse interlocutor e sempre foi um camarada que sempre dialogou com todos os líderes de torcida, sem exceção, e fez um papel assim fantástico em relação às torcidas organizadas, qual a mensagem que você manda para o novo associado da torcida independente, para o velho associado da torcida independente e para as torcidas de uma forma geral? Que ele vá para o estádio só para torcer. O futebol não é uma guerra, o futebol não é morte, o futebol não é violência. O futebol ele tem que ser usado para você fazer amigos, que é o caso aqui, um líder de uma torcida, outro líder de outra torcida, a gente tem que se respeitar. A gente tem a paixão clubística, que isso que é uma coisa que muitas vezes é um complicador, mas que eu acho que a gente tem que preparar. Nós temos a obrigação de preparar essa nova geração de torcedores para que eles vão para o estádio para curtir. E o que eu sempre pedi é a festa, o retorno da festa nas arquibancadas. Eu acho que isso diminui a ansiedade, diminui a violência, a volta das bandeiras com mastro, entendeu? Para que a gente possa fazer a festa. A festa tem que ficar no lugar de coisas que sejam negativas. Eu acho que as torcidas foram fundadas com esse objetivo para apoiar os seus clubes, cobrar também, na hora que for necessário, mas acima de tudo a gente tem que respeitar, porque todos nós temos familiares que muitas vezes não torcem para o nosso clube de coração. Então a gente tem que respeitar o próximo. E o futebol, acabou aqueles 90 minutos, vamos tomar cerveja, vamos brincar, vamos tirar sarro. Eu espero que essas novas gerações, com um trabalho forte das lideranças das torcidas, com o diálogo, a gente possa chegar a um denominador comum. Não é fácil. Como eu disse anteriormente, a gente precisa todos os envolvidos nesse segmento, entendeu? E para que a gente possa curtir o nosso futebol, curtir o nosso carnaval, entendeu? E sempre fazer amizades, que eu acho que é o primordial. Perfeito, Danilo. Gostaria de te agradecer aí, ter participado de um programa Organizados na Web. Eu tenho a plena certeza que as suas palavras irão contribuir muito com as torcidas organizadas do nosso país. Meus caros amigos, Organizados na Web, Local 7, Alex Minduim, um forte abraço.